De volta com o ND Agro e agora para mostrar que usar o quintal de casa para plantar o próprio alimento é uma realidade já para muitas famílias aqui de Santa Catarina. E olha que nem precisa ser uma grande área para o plantio, basta ter força de vontade e contar com a ajuda de todos da família. Hoje vamos mostrar o exemplo da família Passig de Jaraguá do Sul, uma daquelas boas iniciativas e que serve de exemplo nessa manhã de domingo. A prática de cultivar alimentos no quintal de casa é cada vez mais comum em Santa Catarina. Uma atividade que em tempos de pandemia serve até como terapia. Muitas famílias adotaram essa prática e estão colhendo bons frutos. É o caso do Harrison, que mora em Jaraguá do Sul. O terreno nos fundos da casa, que até então não tinha utilidade, virou uma grande horta. Uma frase me marcou muito, quando eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, que o povo que produz o próprio alimento é um povo livre, Então, e desde lá eu fiquei com isso na cabeça e a gente tinha sempre um costume, meus pais sempre incentivaram de a gente ter uma hortinha em casa e tal. A família Passig colhe verduras na horta de casa já há 14 anos. Aqui tem uma série de hortaliças. E a gente planta de tudo um pouquinho aqui para o nosso consumo, A gente tem aqui alface, couve, repolho, uns pezinhos de aipim, pimentão, salsinha, cebolinha, orégano. A gente tem alguns temperos aí que a gente utiliza no dia a dia. Plantar no quintal de casa foi uma iniciativa dos pais do Harrison. O plantio conta com a ajuda de toda a família. Eu mantenho a horta aqui, a gente produz de tudo um pouquinho. Já meus sobrinhos aí, meus pais também, acabam sempre vindo e participando. Normalmente aos sábados de manhã aí a gente dá uma pegada aqui para dar uma limpada, dar uma agilizada, que é onde a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder fazer isso. A família Passig também cria galinhas em casa. Onde a gente aproveita os ovos, a carne e também o esterco, para a horta depois. Com uma boa mão para a agricultura e um solo fértil, olha o tamanho do aipim, também conhecido como mandioca, colhido pela família. A raiz possui um grande valor nutricional. Ela cozida contém cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C. O melhor de tudo é saber que os alimentos consumidos todos os dias, pelo menos aqui, são livres de defensivos agrícolas. Essa é mais uma iniciativa de famílias catarinenses que usam o próprio solo de casa para plantar. Quem tem um cantinho, pode ser às vezes num apartamento, plantar num vaso, isso faz muito bem, É tão bonito, tão prazeroso ver a vida se desenvolvendo, É verdade. Um abraço a toda a família Passig de Jaraguá do Sul, uma bela iniciativa trazida aqui nessa manhã de domingo para todos os catarinenses e que sirva de exemplo aí para muitas famílias. Tem um espacinho em casa, tem uma área de quintal, pode sim plantar aí o seu próprio alimento, suas frutas também. E a estiagem que castiga todo o estado fez crescer o interesse por sistemas de irrigação para a agricultura. Num período tão seco, quem já conseguiu investir nesse tipo de método, agora contabiliza bons resultados na lavoura, mesmo com a chuva escassa. Mês após mês, o tempo seco predomina. Somando tudo, já são quase 500 milímetros a menos de chuva. Mas de gotinha em gotinha, tem produtor vencendo essa estiagem. Essa é a irrigação por gotejamento. Nós estamos vivendo um momento de uma estiagem histórica no estado de Santa Catarina, que estamos há meses já chovendo abaixo da média, Então tem surgido muita demanda, muita procura na Ipagre por projetos e adaptações de sistemas de irrigação, O André apostou certo. Há 2 anos quis deixar o plantio de fumo para colher hortaliças orgânicas. O papo com a Ipagre foi decisivo para o investimento em irrigação. E tudo que a gente falava em plantar, eles já diziam, o primeiro passo é a irrigação. Então, quando a gente começou com a ideia, questão de investimento, pensar numa horta orgânica, a gente já saiu com a irrigação, já saiu com o projeto, já saiu investindo nisso. O verde da horta prova que deu certo. Bombas puxam água de poço para alimentar o sistema e só se usa o essencial, ao contrário de outros métodos que produzem jatos d'água. A água não infiltra para o subsolo, ela fica nas zonas das raízes disponíveis para a absorção da planta, tornando quase totalmente a água disponível para a produção do alimento. Então não há desperdício de água. O sistema de irrigação por gotejamento é o mais indicado para evitar o desperdício de água na lavoura, mas para a produção das mudas não tem jeito, precisa mesmo ser o de aspersão.
Essa é a única forma de garantir que a água chegue adequadamente a todas as plantas para que elas cresçam de um jeito saudável. O investimento na irrigação varia conforme a propriedade, mas o custo médio é de R$20 mil por hectare. Quem apostou nesse conta-gotas, recomenda. Para quem vai começar, independente do sistema, se é orgânico, convencional, seja qual for, eu dou como conselho começar pela irrigação. É um método muito utilizado aqui no nosso estado. A gente teve aí uma chuva ontem, um volume significativo de sexta para sábado, mas nada que ajude o agricultor significativamente. A gente aguarda a chegada de mais chuva aqui no nosso estado. E antes de encerrar o programa de hoje, uma última notícia. Você que é agricultor familiar, agora pode avisar o Ministério da Agricultura sobre possíveis perdas de alimentos ocasionadas por problemas na comercialização em função da pandemia do coronavírus. O Disque Perda de Alimentos é um canal de comunicação exclusivo e gratuito pelo WhatsApp. Então, anota aí o número ou tira uma foto agora da tela. O número aparece aí, 61 9873 3519. 61 9873 3519. É só salvar esse número e mandar uma mensagem. O atendimento inicia com algumas perguntas básicas para você, agricultor. Então, é muito simples, avisando, entrando em contato com o Ministério da Saúde para tentar recuperar perdas aí na sua lavoura, aí na sua agricultura. E assim, a gente encerra o ND Agro desse domingo. Para você, uma excelente semana. A gente se encontra aqui na ND TV domingo que vem, às 9 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.